Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as nossas lives de correção. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Se você achar que esse conteúdo é relevante e fez alguma diferença para você, também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso. Bom, quem me acompanha aqui nas redes, seja no YouTube ou pelo Instagram, pelo Facebook, sabe que eu desenvolvo um trabalho com a redação do Enem e esse trabalho ele envolve correção de redações. Então, em mais ou menos 5 meses de projeto, eu já corrigi mais de 250 textos de forma totalmente gratuita para as pessoas que me acompanham ou que fizeram a sua inscrição no site. Por que eu estou dizendo isso? Cada vez mais eu recebo um volume maior de redações, o que é ótimo, me deixa muito feliz porque eu sei que o meu trabalho está alcançando um número maior de pessoas. Ao mesmo tempo, eu não consigo dar um retorno individual para todas as pessoas todas as vezes. De vez em quando eu seleciono as pessoas que participam ali da minha live para fazer a correção, mas eu não consigo fazer isso sempre. Então eu acabo corrigindo um número pequeno de redações, que é o que a gente faz nas lives. O que são essas lives? Eu entro aqui ao vivo no YouTube toda quarta-feira às 8 da noite para discutir o tema da redação da semana e como que você faz para ter acesso a esse tema. É só entrar em www.julianamoreiraenem.com.br e se cadastrar com seu e-mail. Só precisa do seu e-mail para fazer o cadastro. A partir desse momento, você vai receber toda semana uma proposta de redação e um link para você me enviar a sua escrita sobre aquele tema. A partir disso, eu consigo um banco de dados de redação, leio todas elas e seleciono algumas para corrigir nas nossas lives. Essas lives são momentos que acontecem aqui no YouTube toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então eu entro ao vivo aqui no meu canal, por isso é bem importante que você se inscreva e clique no sininho para que você seja notificado quando eu entrar, mas acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite. Então eu entro aqui ao vivo com algumas redações selecionadas, e aí no meio de todos os textos que eu recebo, depois de ter lido, eu seleciono aqueles que eu acredito que possam ajudar mais pessoas, ou seja, que apresentam repertórios muito interessantes para serem compartilhados, ou que apresentam erros que são comuns em muitos textos, e portanto, se eu pontuá-los em um desses textos, vocês conseguem aprender sobre aquele equívoco. Então, é sempre na intenção de contemplar o maior número de pessoas, mesmo que o seu texto não seja corrigido. E aí, o vídeo de hoje é para eu dar 10 dicas para vocês sobre como aproveitar melhor essas lives de correção. Veja, não é porque o seu texto não foi selecionado, ou seja, que eu não escolhi ele naquela live, que você não pode aproveitar esse momento de correção de outras formas. E a ideia dessas lives não é exatamente privilegiar a pessoa que teve o texto selecionado. Claro que ela vai ter um retorno individual, né? E, portanto, vai ser mais tranquilo para ela ali identificar os equívocos, mas a minha preocupação é com todas as outras pessoas que enviaram o texto e que não foram selecionadas naquela semana. Por isso eu vou dar as 10 dicas aqui para vocês. Dessa forma eu espero que vocês consigam aproveitar esse momento como um momento de construção de aprendizado. Então, eu fico muito contente com o envio dos textos de vocês e quero que seja produtivo. Para isso, eu vou passar essas 10 dicas. Bom, só lembrando, pessoal, uma coisa, um detalhe, né? Eu sempre alterno as pessoas que eu escolho ao longo das semanas. Por que isso? Para que eu possa atender o maior número de pessoas possível. Então, se você não foi selecionado nessa semana, continue enviando, que quanto mais você envia, quanto mais frequente e participativo você é, mais chances tem de que eu escolha o seu texto. Porque além desses critérios,
de textos que têm equívocos comuns ou repertórios muito interessantes, eu também utilizo o critério de frequência para poder escolher esse texto. Eu acho que quanto mais comprometido esse aluno está com o curso e com a ideia desse projeto, mais ele merece ter esse texto corrigido. Bom, seria um grande sonho que eu conseguisse corrigir todas essas redações, mas pelo volume que eu recebo e por todo o trabalho que eu tenho que é extra esse momento de correção, eu não conseguiria atender todo mundo. Nem por isso essa live deixa de ser importante e deixa de ser necessário que você se atente a ela para melhorar a sua redação. E aqui eu vou começar com a primeira dica sobre como aproveitar melhor as lives de correção. E a primeira eu coloquei aqui na tela escreva sobre todas as propostas recebidas. Por quê? Eu já comentei aqui que quanto mais frequente você maior a chance de que eu selecione o seu texto. Essa é uma questão. Mas a outra questão, e aí para mim mais importante ainda, é porque redação não é só teoria, envolve prática. Se você não está disposto à prática de redação, é como se você estudasse matemática, mas não quisesse resolver nenhum exercício. Então você acha que entendeu bem a teoria, mas você só vai descobrir mesmo as suas dificuldades na hora da prática, tal como ocorre nas disciplinas de exatas. Então você estuda um conteúdo de física, por exemplo, estuda física ótica, acha que entendeu tudo, mas quando chega no exercício parece que faltou alguma coisa, tá com uma dificuldade, não conseguiu exatamente desenvolver da forma como você imaginou. É assim que acontece com a redação. Apesar de não ser uma matéria exata, a gente só consegue êxito, uma melhora na nota, a construção de um bom texto de redação, se a gente une teoria à prática. Então, só assistir os meus vídeos aqui nunca será suficiente. Você precisa sentar e escrever. Da mesma forma que só sentar e escrever sem ter retorno, sem ter teoria sobre aquilo que você está escrevendo, tampouco será suficiente. Então, a gente precisa unir essas duas questões. Portanto, escrever sobre todas as propostas que vocês recebem ao longo da semana é uma forma de treinar o seu texto. Você vai descobrir as dificuldades enquanto estiver escrevendo, então vai ser mais fácil para você localizar o que é que está te travando, o que está te tomando tempo, por que você não está conseguindo desenvolver o seu texto, essa é uma questão. E outra questão super importante é que você vai manter uma rotina, uma frequência mínima de um texto por semana. Se você escreve um texto por semana, eu posso te garantir que não tem como você estagnar na nota. Você vai aumentar essa nota de redação, mesmo que eu não corrija o seu texto. Porque a prática te ajuda a elevar a nota, elevar o seu nível de conhecimento e ajuda a consolidar o seu aprendizado em relação à redação. Por isso, escrever sobre todas as propostas é muito importante. Às vezes eu recebo um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais de pessoas que falam: "Ah, Ju, eu fui enviar a minha redação, mas já tinha fechado o prazo", porque a gente recebe as redações até terça-feira, 6 da tarde. A live é na quarta, 8 da noite. Eu preciso desse tempo para ler todos os textos e selecionar aqueles que serão corrigidos ao vivo. Por isso que a gente não deixa aberto até quarta-feira, 8 da noite. Não faria sentido. Aí eu recebo essas mensagens, né? Ô Ju, mas olha só, eu não consegui mandar, fechou antes, agora são 6h05, quase deu tempo. Duas coisas. Primeiro, não tem problema. O mais importante é o compromisso que você tem com você mesmo, de sentar e escrever pelo menos uma redação por semana. E eu te ajudo nesse processo em 2 momentos. Quando eu te envio a proposta, e aí eu tô te ajudando a criar essa rotina, porque a gente tem o dia certinho do envio, você sabe que vai receber, você pode se planejar para isso. E com a live de correção, porque é um momento que a gente vai discutir sobre o tema, você vai poder tirar suas dúvidas, é um lugar ali que você vai ter de alguma forma um retorno sobre aquilo que você escreveu. Então, a gente consegue aí te acompanhar de 2 formas, né? Tanto com a rotina, com as propostas de redação, quanto com o momento de refletir sobre o tema e sobre o que foi escrito. A outra questão, né? Eu disse que eram 2 coisas, a primeira é essa, a segunda é que a gente precisa começar a ter um compromisso com o horário, mesmo que ele seja nessas pequenas coisas. Então, Ju,
eu mandei o texto, mas são 6h05, aí quando eu fui abrir o formulário estava fechado. Mas eu escrevi, tá tudo tão direitinho, que pena. É uma pena mesmo, porque no Enem, se você chega a 1h05, você não entra. Então não adianta você falar, nossa, mas eu me preparei o ano inteiro para esse momento, eu quase cheguei, mas aconteceu alguma coisa, independente do que tenha acontecido, você não vai entrar. Então é a mesma ideia formulário, assim, o formulário é para que vocês treinem também essa questão da pontualidade. É importante ter esse compromisso e esse comprometimento com o horário, porque não sou só eu que cobro isso de vocês, a vida vai cobrar isso. Então, o Enem vai te cobrar um horário certinho para você estar lá dentro. Se você se atrasar, você não entra, você perde o ano todo até o próximo exame. O seu trabalho vai te cobrar essa pontualidade. Então, não adianta você chegar para o seu chefe e falar, nossa, mas eu quase cheguei no horário. Ele não está preocupado com isso, ele quer que você esteja lá no horário combinado. Então, para que a gente crie essa rotina de responsabilidade também, é legal vocês estarem atentos ao momento de receber a redação e ao momento de entregar a redação. Por isso, vamos manter esse combinado aqui de tentar escrever sempre sobre todas as propostas. Além disso, vocês estão caminhando, né, no meio de vários temas. Eu sempre tento variar muito de uma semana para outra. Então, enquanto em uma semana a gente vai refletir sobre, por exemplo, a superlotação de cadeias, na outra semana a gente vai refletir sobre o uso de agrotóxicos. Então a gente está em eixos muito distintos, justamente para estimular vocês a estudarem sobre assuntos diferentes. Bom, a minha segunda dica é: leia os textos motivadores e o tema antes da nossa live. Você recebe lá por e-mail na terça-feira, ou seja, mais de uma semana antes, o tema com a proposta da semana seguinte, e essa proposta sempre acompanha os textos motivadores. Eu sugiro que, bom, se você vai escrever a sua redação, com certeza você vai ler o tema e os textos motivadores. Mas eu sugiro que você faça a releitura disso logo antes da gente entrar na live, também como uma ideia de rotina. Então você vai chegar, por exemplo, ali na quarta-feira, 19h, vai falar, opa, 8 horas tem live, então agora eu vou reler aqui os textos motivadores, eu vou reler o tema e vou reler a redação que eu escrevi, porque assim eu consigo me lembrar se eu tenho alguma dúvida, se eu quero fazer alguma pergunta, se eu tenho algum comentário para fazer para a Ju, se eu consigo contribuir de alguma forma com algum repertório. Então é o momento de você deixar fresquinho ali na sua memória o conteúdo que a gente vai discutir naquele momento. A outra questão, que é bastante importante, é se você não escreve o texto. Se por algum motivo naquela semana você não pôde escrever o texto, ou porque você se cadastrou muito em cima da hora e não deu tempo, né? Às vezes a pessoa se cadastra na segunda e o envio é até terça, então fica corrido. Ou aquela foi uma semana mais complicada, eu sei que isso acontece e não é um problema. Todo mundo tem questões para lidar na vida. Então, se por uma semana você não conseguiu enviar, tranquilo, não se desmotive por isso, tá? Não é porque deu errado ali em uma semana que agora a gente vai abandonar a ideia. Siga enviando nas outras, não se desmotive por uma semana que a gente não conseguiu cumprir com a rotina. Mas o importante, não conseguiu enviar o texto? Leia os textos motivadores e o tema antes da live mesmo assim, porque você vai conseguir de alguma forma participar da discussão e pode escrever o seu texto posteriormente, ou pode pelo menos já ter uma discussão ali na sua memória sobre aquele determinado tema e aquele determinado eixo, o que pode te ajudar bastante na hora da prova de redação. Bom, a terceira dica, agora ela tá já pontual no momento da correção. A gente entra ao vivo às 8 horas, eu faço um comentário sobre o tema da semana e já começo as correções. Nesse momento em que eu estou corrigindo o texto do seu colega, a minha terceira dica é: observe se você cometeu os equívocos que eu indiquei nesse texto. Quais equívocos? Pode ser um uso de vírgula, pode ser uma questão de acentuação, pode ser uma questão relacionada ao plano de texto, projeto de texto, pode ser uma questão relacionada aos elementos da conclusão do seu texto. Então, você tem a tranquilidade de estar com o seu texto aberto nesse momento. Sempre, pessoal, sempre. A gente começa a live de correção
abra o seu texto em uma guia do seu computador ou deixe a folha que você escreveu do seu lado para você fazer esse tipo de acompanhamento. Então eu vou chamar a atenção, olha pessoal, o tem, quando ele está no plural, ele tem o acento diferencial circunflexo, presta atenção nisso. Corre o olho lá no seu texto e veja se você fez esse uso e se fez, se está adequado. Por quê? Mesmo que eu não vá corrigir o seu texto, mesmo que eu não olhe o seu texto, se eu selecionei aquela redação é porque ela apresenta, muito provavelmente, equívocos frequentes. Então, não só aquele aluno cometeu aquele equívoco, como muitos alunos cometeram. É o momento de você olhar para a correção que eu estou fazendo e olhar para o seu texto e ver se aquilo que seu colega errou não é a mesma coisa que você errou. E aí vai ser o momento de você aprender como desfazer esse equívoco. Bom, o mesmo vale para o contrário, né? Que é a nossa dica número 4. Observe se você contempla todos os elementos obrigatórios que eu avalio nas redações. Eu sempre avalio a estrutura das redações por partes, então eu retomo com vocês o que é obrigatório ter na introdução, o que é obrigatório ter no argumento, o que é obrigatório ter na conclusão. Quando eu vou fazendo essa retomada estrutural, você mesmo consegue avaliar o seu texto, observando se você cumpre com todos os elementos que eu estou dizendo que deveriam aparecer na introdução, ou na argumentação, ou na conclusão. Então é uma forma de, ao ver que o seu colega fez, ao observar que eu elogio, ou mesmo que eu aponte por uma falta na estrutura, você também consegue fazer esse tipo de avaliação no seu texto. Ah, ele não antecipou o argumento, mas olha só, aqui na minha introdução eu consigo mostrar exatamente o momento que eu antecipei meu argumento. Ou, nossa, ela disse que a gente precisa começar esse parágrafo com um coesivo, sempre. Vai lá no seu texto e vê, você começou com coesivo? Se começou, ótimo. Se não começou, você já consegue sinalizar para você mesmo ali que aquele é um momento de equívoco e que a gente precisa estudar melhor essa parte. Então, olha só, tanto o número 3, aqui observe se você cometeu os mesmos equívocos, quanto o número 4, observar se você contempla os aspectos estruturais obrigatórios do texto, você consegue fazer se abrir o seu texto aí do ladinho. Então é bastante importante ter a calma, ter um ambiente adequado para acompanhar essas lives. Não é uma live da Marília Mendonça, que a gente fica lá fazendo graça, é um momento de estudo compartilhado. Então levem a sério esse momento, no sentido de entender isso como um momento de estudos. A gente vive reclamando que a escola é sempre a mesma coisa, né? Ah, é tudo igual, essas aulas desde o século XIX, que isso funciona do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa, essas carteiras enfileiradas, tá. Quando a gente encontra novas maneiras de socializar o conhecimento, como essas lives, a gente precisa aproveitar, senão a gente está indo contra o nosso próprio discurso, né? A gente está cansado da mesmice, cansado daquela maratona que é desgastante porque ela não muda, ela não traz interações novas, mas quando a gente tem dificuldade de aproveitar. E não é culpa de vocês, é porque a gente está mergulhado em uma rotina que não contempla esse tipo de momento de estudo coletivo. Então vocês têm que ter essa ciência e essa responsabilidade de entender as lives como um momento de estudo. E aí tenham tranquilidade para estar num ambiente, olha família, agora eu vou estudar, beleza? E abrir o seu texto lá para acompanhar comigo. Pessoal, a quinta dica é: anote os repertórios utilizados pelos colegas para que você os estude posteriormente. Então eu tô lá, selecionei algumas redações para corrigir. Veja o que o seu amigo utilizou primeiro, de argumento. Como que ele defendeu o ponto de vista dele? É bacana? Foi mais ou menos o que você fez? Ou você tem outro ponto de vista a respeito do assunto? Se você tem outro ponto de vista, vai ser legal porque você vai conseguir refletir sobre algo contrário ao que você imaginava. Se você tem o mesmo ponto de vista, você pode aumentar o seu repertório argumentativo ao ler o texto do seu colega. E depois, a segunda coisa é os repertórios. Então, a gente vai olhar primeiro para os argumentos e depois para os repertórios. O que é repertório? Gente, retomando. Repertório são livros, filmes, músicas, séries, pesquisas, citações, autoridades que aparecem no texto para legitimar, para fortalecer o seu argumento. Então, se o seu colega utilizou ali um livro num argumento dele que você achou que ficou bacana, anota.
veja qual é esse livro, esse autor, se for um filme, se for uma série, para que você assista depois e estude esse repertório. Pode ser que ele também se torne o seu repertório. Pode ser que ele passe a compor uma lista de repertórios que você vai utilizar nos seus textos depois. E aí eu ensino como organizar esse repertório lá em um vídeo em que se chama Como Organizar o Seu Repertório Sociocultural. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que você assista depois. Bom, pessoal, a nossa sexta dica é a seguinte: observe as semelhanças de seu texto com o texto modelo que eu apresento em todas as lives. O que acontece? Eu seleciono os textos de vocês e seleciono sempre o melhor texto que eu recebi para apresentar na live. Por que o melhor texto, Ju? Porque assim você consegue ter uma referência de um texto nota 1000 ou quase 1000 dentro daquele assunto. E é importante a gente ter referências de excelentes textos em todos os temas que a gente trabalhe. Então, além de selecionar aqueles que vão discutir com a gente equívocos, questões estruturais, questões gramaticais, o último texto que eu analiso nas lives é sempre um texto de nota muitíssimo alta, o melhor texto que eu recebi dentre todos, para que vocês tenham esse modelo, ou seja, para que vocês tenham um exemplo do que seria um texto nota acima de 900, sempre dentro daquele tema. Então aproveitem esse momento também do texto modelo para vocês anotarem as referências que esse texto utiliza, anotarem, por exemplo, os coesivos que esse texto utiliza. Nossa, caramba, ele usa uns coesivos muito diferentes. Anota, porque você pode pesquisar melhor sobre eles depois e eles podem passar a ser parte da lista de coesivo de vocês, a forma como o argumento foi apresentado, como ele faz o tópico frasal, o que ele coloca na hora de apresentar a tese, como que ele resolve os problemas que foram abordados ao longo do texto. Tudo isso é muito importante de ser observado e por isso eu faço questão sempre de apresentar um texto de excelência como o último da nossa live, para a gente fechar esse momento de forma a engrandecer os textos e as ideias de vocês. Bom, a sétima dica, pessoal, é faça perguntas, aproveite o espaço do chat. As lives aqui no Facebook, elas têm um chat que funciona logo ao lado. Se você estiver logado em um canal do Facebook, você consegue fazer perguntas e interagir com a gente no chat. Eu leio o chat o tempo todo da live, então eu me revezo entre corrigir a redação e ler o que vocês escrevem, então não passa nada, eu leio tudo e eu respondo todas as perguntas que aparecem por lá. Então vocês podem, ao longo da minha correção, questionar. Por exemplo, Ju, eu não entendi por que você disse que ali deveria ter um coesivo. Ou, Ju, eu não entendi por que você falou que esse desenvolvimento não ficou legal. Ju, eu não entendi por que esse texto é um texto que tem a estrutura ideal. Então, todo tipo de pergunta que tenha relação com a redação, vocês podem fazer lá no chat, que eu sempre paro a correção em pontos estratégicos e me volto ao chat para poder ver quais são as dúvidas de vocês. Esse é um momento de muita importância para mim. Como eu disse para vocês, esses textos que eu seleciono, eles são utilizados como material para nós, mas é um material coletivo. Eu estou mais preocupada nesse momento de live em entregar para todo mundo que está ali assistindo comigo o melhor que eu posso a respeito do conhecimento que eu tenho em redação. Então, depois, posteriormente, eu vou refazer a correção daquele aluno que foi selecionado e vou enviar para ele por e-mail. Esse vai ser o momento que ele vai ter contato com a correção dele de forma mais minuciosa. No momento da live, eu não estou preocupada exatamente com o autor do texto. Eu estou preocupada com todo mundo que está acompanhando a correção e que quer entender como que eu cheguei àquela nota ou como que eu cheguei àquele resultado, o que precisa ser melhorado, o que não precisa. E para isso vocês têm toda a liberdade de fazer perguntas. Então aproveitem o chat, não tenham vergonha de fazer perguntas. Todas as perguntas são 100% válidas, não existe pergunta idiota, não existe pergunta burra. Toda dúvida, ela merece ser esclarecida.
não se sinta mal em fazer perguntas lá para mim que eu te respondo sem problema algum, tá? Então aproveite esse momento. A minha 8ª dica é: compreenda a live como uma oportunidade de estudo colaborativo. Por que eu tô dizendo isso? Bom, por alguns motivos. O primeiro deles, porque a gente, sabendo que aquilo ali é um momento de estudos, a gente vai se comprometer com esse espaço e a gente vai principalmente respeitar todas as redações que estão lá. Até hoje, né, eu já tô com 18 semanas de live, então já tem 18 lives aqui. São mais de 30 horas de conteúdo nessas lives com vocês. Até hoje eu nunca tive problema com pessoas que foram deselegantes ou que trataram de forma pejorativa aquele aluno que teve a sua redação selecionada. Mesmo assim, eu nunca vou me cansar de dizer que esse precisa ser um espaço de muito respeito, porque ele é um espaço de estudo colaborativo. Então, a pessoa que teve a sua redação selecionada, ela não tem o seu nome divulgado em respeito a ela. Eu não sei se ela gostaria de ter o seu nome publicizado, então por isso eu não coloco o nome nas redações. E ela precisa ter tranquilidade de saber que se o texto dela for escolhido, ele não vai sofrer nenhum tipo de retaliação em relação às pessoas que estão participando comigo lá no chat. E claro, gente, que é exatamente o contrário que precisa acontecer. A gente tem que colaborar com aquela pessoa para que ela melhore o texto dela, porque ela fez a gentileza de fornecer o texto dela como material para o nosso estudo. Então, vocês percebem como é uma troca? A gente pega o texto dela e usa como material, como formas de entender o que a gente pode e deve melhorar no nosso texto, ao mesmo tempo em que ela ganha contribuições de nós que estamos ali para ajudá-la a melhorar o texto dela. Então, por favor, entendam esse espaço como um espaço de estudo colaborativo. Assim vocês têm a ganhar, vocês ajudam os colegas de vocês e o principal para mim, a gente não sofre com as pessoas que se sentem inseguras por mandar textos. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: olha, Ju, eu adoro suas correções, eu queria muito mandar o meu texto, mas eu tenho muita vergonha, ou eu não sei como eu lidaria se esse texto aparecesse em uma live. E a gente, sabendo que esse é um espaço de estudo, a gente fica muito tranquilo. Então você está socializando o texto com colegas seus, não precisa se sentir avexado por fazer esse envio. Ao contrário, sinta-se, primeiro, se ajudando, porque você está criando uma rotina, um hábito de escrita de redação, como a gente já falou aqui. Segundo lugar, ajudando o seu colega. O seu texto, caso selecionado, ele é um momento em que você forneceu o seu material para ser estudo de todos nós. Então você também está ajudando os outros. Fique tranquilo em relação a isso. E para que todos fiquem tranquilos em relação a isso, a gente precisa entender essa live como um espaço colaborativo. Bom, além disso, o que pode servir como esse espaço colaborativo? O chat. Muitas vezes os alunos fazem perguntas ali no chat e eu tenho outros alunos que já estão há muito tempo comigo, já estão acostumados com algumas perguntas e eles vão lá e eles mesmos respondem a pergunta. Então, um colega respondendo o outro, ajudando o outro, isso é muito bacana. Então, se você tem sua dúvida, coloque ela no chat. Se algum colega conseguir responder aquela pergunta, saiba que ele vai responder. Claro que eu olho sempre, porque se eu não estiver em acordo com a resposta que esse colega deu, eu vou avisar, vou explicar por que eu não concordo. Mas, na maioria das vezes, 99% das vezes, eu fico muito satisfeita porque eu vejo os alunos que estão comigo há mais tempo, já participando de algumas lives, conseguindo tirar as dúvidas daqueles que estão chegando agora. Então, saiba que esse é um processo pelo qual você vai passar também. É normal que você chegue com muitas dúvidas e daqui a pouco, daqui a 6, 7 semanas, 8 semanas de live, é você quem vai estar tirando dúvida de outras pessoas. Então, esse é um espaço nosso de estudo, de colaboração e um espaço em que a gente preza pelo desenvolvimento de todo mundo. Então, a gente quer todo mundo ali para cima de 900. Nós não somos concorrentes nesse momento, nós não somos pessoas que disputam a mesma vaga, nós somos uma turma de alunos que estudam e que querem ajudar uns aos outros. Essa é a ideia do espaço da live. Eu preciso que vocês entendam esse espaço dessa forma,
para que vocês suguem dele tudo que ele pode oferecer para vocês. A minha nona dica, e chegando ao final, é opine sobre as correções. Ofereça o seu ponto de vista sobre o assunto. Não precisa ficar com vergonha ou sem jeito de opinar sobre a correção que eu estou fazendo. Em que sentido? Falar, ó, Ju, no lugar desse coesivo, esse aluno poderia ter usado esse outro? Ou, no lugar desse coesivo, a gente podia não ter colocado nenhum coesivo? Ou, Ju, onde você colocou essa vírgula? Ela é obrigatória ou ela é facultativa? Tire suas dúvidas e ofereça seu ponto de vista. Por exemplo, olha, Ju, onde ele colocou o livro X, eu colocaria o livro Y. Eu acho que também tem relação com o assunto. Ótimo, você está alimentando as nossas condições de aprendizado. Então, compartilha o seu ponto de vista. A gente pode debater ele, pode discutir sobre ele. E isso pode ajudar você na construção do seu argumento e pode ajudar todo mundo que está ali nesse momento de aprendizado também a construir o seu próprio argumento e o seu próprio ponto de vista. Por isso, fique tranquilo, fique à vontade para opinar sobre as correções e para dizer qual seria o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E aí, pessoal, para a gente fechar, a 10ª dica é: faça uma autoavaliação do seu texto a partir das competências do Enem. Vocês vão perceber que em todas as lives eu avalio os textos dando nota por competência. Então, olha, a competência 1, que é aquela que diz respeito à gramática, a nota é essa por esse e esse motivo. Se você ainda não está familiarizado com as competências, eu sugiro que você assista ao vídeo que tem aqui no canal, vou colocar na descrição, chamado As 5 Competências do Enem. Depois que você conhecer melhor essas competências, você vai conseguir avaliar o seu próprio texto por competência. Então, dizer, olha, não, eu acho que eu não respeitei a ideia de ter 4 períodos nos parágrafos argumentativos. Eu fiz um parágrafo com um período só. Agora eu já sei onde eu perco nota. E aí você consegue mais ou menos ali se dar uma nota. Dizer, olha, nossa, eu contei só 4 elementos na proposta de intervenção, então a minha nota aqui vai ser 160. Olha, eu esqueci de colocar repertório sociocultural, então eu sei onde eu perco nota. A partir dessa autoavaliação, você vai conseguir localizar quais são os seus principais desafios, quais são as suas principais dificuldades, para que você possa focar o seu estudo nelas, tá bom? Então fique tranquilo, você consegue fazer isso. Eu te dou todas as ferramentas para que você consiga avaliar o seu texto dessa maneira. Bom, pessoal, essas foram as 10 dicas para que vocês aproveitem melhor as lives de correção. Eu gosto muito desse espaço, eu tenho um carinho muito grande por ele, e quanto mais produtivo e útil ele for para vocês, mais feliz eu fico, e por isso, então, eu decidi fazer esse vídeo. Se ainda ficou dúvida sobre esse processo, como funciona essa live, ou qualquer outra coisa que vocês queiram saber, é só deixar aqui nos comentários para mim, que eu sempre respondo, ou me procurar pelas redes sociais, o Instagram, @julianamoreira2020, ou o Facebook. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês as formas da gente lidar com essa live, mesmo quando o nosso texto não é selecionado. E se você achou que esse conteúdo foi útil, que agora você vai ter um novo olhar sobre essas lives, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.